Existe uma grande confusão no mercado digital que faz as pessoas perder muito tempo e dinheiro, se estressar muito, gastar muita energia, que é não saber a diferença, não saber de fato, né? Qual é a diferença de posicionamento, qual a diferença de comunicação, de estratégia de um influenciador e um especialista, né? Muitas pessoas não sabem a diferença disso e acabam confundindo, acabam se confundindo, principalmente se você é um especialista, uma pessoa que tem um produto, tem um serviço, está oferecendo alguma coisa. Isso daqui é o 80-20 de você entender por que muitas vezes é tão difícil vender, muitas vezes é tão difícil trocar o projeto, construir ele, desenvolver ele, mesmo se você tem um produto bom, mesmo se você tem um serviço bom, mesmo se você tem um trabalho sólido. E eu escrevi um livro em 2020, onde eu falava um pouco sobre isso. Uma das partes, era um livro de marketing, sobre criação de conteúdo, e uma das partes eu falava sobre isso, sobre ser a diferença entre um influenciador e um especialista, sobre o conteúdo educacional, o conteúdo de entretenimento. E na época eu não tinha tanta confiança, eu acho, assim, sobre as coisas que eu falava, mas foi uma percepção que eu tive do mercado e eu cheguei a duvidar na época. Eu lembro de pensar, pô, será que eu tô viajando de falar sobre isso? Talvez eu esteja errado. Só que depois, um tempo depois, eu falei sobre isso de novo no Instagram e eu vi que realmente eu estava certo, que realmente faz diferença. E hoje eu vejo que quase ninguém fala sobre isso, cara. Que quase ninguém traz essa percepção à luz, à tona, que pra mim é absurdamente óbvio, só que o óbvio tem que ser dito. Então talvez isso possa, depois que você ouvir, vai parecer óbvio, mas antes de ser falado, não é óbvio. Porque o que acontece? Qual é a grande dor da galera? Você tem um produto, você tem um serviço, né? Você quer vender esse produto, esse serviço. Só que as redes sociais, elas têm um caráter humano de vaidade muito grande, ou seja, seguidores significa status, significa vaidade. Então, as pessoas desejam muitos seguidores também. E, consequentemente, os influenciadores são aquelas pessoas que produzem conteúdo e muitas vezes não têm um produto. Eles sabem construir audiência, né? Só que eles não têm um produto ou um serviço vinculado. Eles acabam dependendo de uma marca para vir e patrocinar eles ou dar dinheiro para eles fazerem algum movimento, alguma publicação e tudo mais. Eles não têm um produto vinculado, né? Já o especialista, ele é muito bom em vender, ele é muito bom em ter um produto, ter um serviço, em fazer negócios, só que muitas vezes ele não sabe construir audiência também. Então acaba que é como se fosse um cadeado sem chave. Um tem uma coisa, o outro tem a outra e não consegue abrir o cadeado, né? Consequentemente, muitos especialistas aprendem a fazer isso, criar audiência ou arrumam um estrategista para conseguir criar uma audiência para ele e, consequentemente, criar uma estrutura de vendas, né? E se ser bem sucedido nisso. Só que com o crescimento dos influenciadores, o que acontece bastante, que tem acontecido bastante, os especialistas estão se comportando como influenciadores, ou seja, os especialistas estão fazendo coisas que influenciadores fazem, conteúdo de entretenimento, atrair pessoas pelo entretenimento, fazer dancinhas, fazer trends, fazer coisas de comédia e falar sobre várias coisas aleatórias e, consequentemente, atrair audiência dessa forma. E aí você pode pensar, mas Igor, não é bom atrair audiência? Depende. Se você quer ser um influenciador, quer viver disso, é um caminho extremamente difícil, mas é um caminho, tá, você vai precisar de audiência, né? Esse é o caminho que você precisa trilhar. Precisar de muita audiência a ponto de você conseguir ter valor para alguém colocar dinheiro em você e você conseguir monetizar essa sua marca aqui, pessoal, ou sua audiência através de outra pessoa. Ou até mesmo você criar um produto, mas aí eu vou entrar no problema. Quando um especialista ele começa a se comportar como um influenciador e não se preocupar com o que ele vai vender de fato, só querendo atrair público, ele atrai público desqualificado. E se você já tem conhecimento de marketing, você entende o que significa público desqualificado, ou seja, um público que vai estar aqui com esse cara por causa do entretenimento, não das outras coisas que ele tem para oferecer. E isso é um problema. Por quê? Porque essas pessoas elas estão ocupando espaço na sua rede social. Ah, mas como assim ocupando espaço? Rede social é infinita, não ocupa espaço. Ocupa sim. Por quê? Quando você tem uma fatia de público dentro da rede social, ou seja,
você tem aqui várias pessoas. Vou pegar aqui o pretinho para mostrar para vocês. Ficar cinza, aqui não tem preto. Ó, tem várias pessoas na sua rede social. E aí, você produz um conteúdo para essas pessoas. O que vai acontecer? O algoritmo vai distribuir esse conteúdo para todas elas. E aí ele vai entender qual foi o resultado do conteúdo que eu distribuí para elas. Foi bom? Foi ok? Nossa, ok aqui ficou horrível. Foi bom? O bom ficou ruim também, mas deve ser assim. Foi bom? O conteúdo deu certo? Todas as pessoas assistiram, reteve? Então o que ele vai fazer? Vamos jogar para outras pessoas que sejam parecidas com essa, que tenham interesses parecidos com essa. Pessoas menos engajadas do seu perfil, mas que tenham interesses parecidos com essa. E aí ele vai mandar para essas pessoas. E aí ele vai entender, foi bom? Se foi bom, de novo, não vou escrever de novo, mas se foi bom, o que ele vai fazer? Mandar para outras pessoas. Pessoas mais distantes do seu perfil e pessoas que não seguem você também. E ele vai mandar pessoas que sejam parecidas com essas que gostaram. E assim ele vai fazendo sucessivamente até parar de performar. É assim que um conteúdo dá certo, né? Que ele chega nas pessoas certas. Agora, se você tá cheio de gente que não gosta do que você faz para vender, de fato, sempre que você postar um conteúdo que é um conteúdo direcionado para um ato de venda, né? Ou que tem a ver com o que você ensina, com o que você trabalha, essas pessoas que estão lá só por causa de dancinha, por causa de bobagem, entretenimento, elas não vão gostar e não vão assistir. Consequentemente, esse conteúdo não vai ser passado para frente, entendeu? Então essas pessoas estão ocupando espaço, sim. E aí que essa é a diferença entre você se comportar como um especialista e se comportar como um influenciador. Quando você é especialista, tem um produto ou serviço, quer vender e começa a fazer trend, começa a querer viralizar, começa a se comportar como pessoas que produzem exclusivamente entretenimento, você está dando um grande tiro no pé. Por quê? Porque você está sujando a sua base de clientes, simplesmente por causa disso. Você está trazendo um monte de gente que não tem nada a ver, que não se interessa por aquilo e que vai acabar só ocupando espaço, vai acabar fazendo você gastar com tráfego, porque vai estar um monte de gente que não engaja, vai estar sujando seu pixel e, consequentemente, vai tudo ficar uma bosta. É basicamente isso. Então, se você é um influenciador, haja como influenciador. Produza conteúdo, haja entretenimento, entra na banheira de Nutella, faz o que você quiser para atrair público, ter números grandes e aí, consequentemente, ser monetizado das formas que influenciadores monetizam. Mas se você é um especialista, você tem produto, você tem serviço, você oferece algo e troca esse algo por dinheiro, então não faça essa cagada de agir como um influenciador idiota. Você precisa de uma estratégia de comunicação que seja congruente. E aí eu vou deixar aqui para vocês um link na descrição onde eu explico uma estratégia que ela é feita exclusivamente para pessoas que são especialistas, que têm produto ou serviço, ou que querem ter produto ou serviço, e que não querem ficar produzindo conteúdo idiota, que é o meu caso. Eu sou uma pessoa que eu tenho um conhecimento extremamente valioso, eu presto serviço e eu não quero ficar produzindo conteúdo idiota na internet. Eu quero falar sobre coisas que eu gosto, entendeu? Mas coisas que são produtivas, coisas que constroem algo. Então, se você é esse tipo de pessoa que não quer ficar produzindo um caminhão de conteúdo e que quer fazer as coisas de forma inteligente e estratégica, assiste esse vídeo que você vai gostar muito, porque é uma estrutura muito boa. Eu vou até mostro aqui pra vocês. É uma estrutura muito boa, muito foda e muito fácil de aplicar. Muito fácil de aplicar, principalmente hoje em dia com inteligência artificial. Então a estrutura é essa aqui, basicamente, que eu chamo de Copy Brand, que foi o método que eu desenvolvi. E aí, se você quiser ver, o vídeo vai estar aqui embaixo. Comenta aqui, curte o que você acha sobre esse lance de ser influencer, de ser infoprodutor, se você já tinha essa visão ou não, se você está passando por isso, se isso está atrapalhando você. E a gente troca uma ideia. Qualquer coisa também pode me chamar lá no Instagram, que a gente fala sobre isso. Tamo junto e até a próxima.